No Dia Mundial dos Idosos, um alerta. É preciso reforçar a rede de atenção e proteção a essas pessoas. Além do aumento nos casos de violência registrados aqui em São Luís, o agressor muitas vezes está dentro de casa. Por isso, a necessidade de denunciar sempre. Em 2021, a região metropolitana de São Luís registrou 875 casos de violência contra idosos. E tudo indica que 2022 vai fechar com números ainda mais altos. Só até o mês de setembro já foram 729 registros. Os dados são do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, ligado à Defensoria Pública do Estado. Apesar da violência física ser a mais chocante, o topo do ranking no número de registros é de casos de negligência, violência psicológica e abuso financeiro. Segundo Rafael Abreu, professor de enfermagem que coordena uma pesquisa sobre violência contra idosos no Maranhão, a maior parte desses abusos acontece no âmbito familiar. Chegamos a esses resultados, onde os filhos são os principais agressores e as violências com maior tendência de crescimento são abandono, autonegligência e negligência. Apesar do aumento no número de registros, a subnotificação ainda é um dos maiores desafios no combate à violência contra o idoso. Porque são crimes que acontecem no âmbito familiar, muitas vítimas acabam não denunciando. A gente orienta que essa denúncia pode ser anônima, a gente não identifica, toma todos os cuidados para que a pessoa não saiba quem denunciou. E a gente vai averiguar e vamos fazer um estudo social. Se for o caso, fazer uma medida protetiva para a retirada desse abusador, né, de dentro da casa, dentro da residência do idoso. Ou, se preferir, tirar o idoso e levar para um serviço de acolhimento provisório, até que a situação ela possa ser resolvida. O Maranhão tem diversas instituições que funcionam como porta aberta para denúncias de violência contra idosos. A RENADE, Rede Nacional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, une mais de 60 instituições que trabalham em conjunto no combate às violências e no auxílio às vítimas. Nós recebemos as denúncias. Aqui no âmbito da OAB, a gente recebe a denúncia através da Comissão do Direito da Pessoa Idosa aqui na OAB. E a gente, depois de recebida essa denúncia, nós, como parceiros, procuramos identificar se essa denúncia procede. Se for o agressor, dono e proprietário daquele imóvel, daquele local, daquele ambiente, quem deve sair é o idoso, até por uma garantia de integridade física e principalmente psicológica. Aí esse idoso, ele é acolhido pela Central de Acolhimento Temporário, que é o CAT, que é uma ferramenta das Sencas. Segundo a OAB, o aumento no número de registros entre 2021 e 2022 é resultado das campanhas de conscientização sobre a violência contra o idoso, que incentiva a denúncia dos casos. A gente está acompanhando um caso que foi fruto dessa campanha. Ela viu pela televisão, que foi, graças a Deus, teve uma repercussão muito boa, e a idosa viu, conseguiu o meu telefone e me ligou. Na mesma hora, a gente já se juntou em parceria com a Defensoria Pública, o pessoal da CEAPV, fomos até a casa dela e realmente constatamos a violência. O grande desafio é justamente isso, sempre conscientizar, né, da violência, de você identificar se você está sendo vítima de violência ou não, se encorajar e ver que aquilo não é vergonha. É como eu disse para essa vítima que me ligou, ela me ligou chorando, dizendo assim, estou muito envergonhada. Eu falei, você não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha de tudo isso são os seus agressores, são seus filhos que estão lhe agredindo. A gente continua no assunto, agora ao vivo, com o repórter Douglas Pinto, que está com a coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Pessoa Idosa. Douglas, o problema é grave e silencioso porque acontece justamente dentro de casa. Agora, como combater esse problema? Isso, Thaís. E tem que denunciar, e quem precisa denunciar são principalmente os vizinhos, né, que tiverem alguma informação, verem, presenciarem,
porque a Rafaela falou aí na reportagem, 700 casos de violência que estão sendo investigados pela polícia, mas a Defensoria Pública, que criou esse núcleo de proteção aos idosos, já fez mais de 3.000 atendimentos e muitos foram casos de violência. Como as pessoas devem ajudar? Porque, afinal de contas, tem muita gente que nem imagina que uma negligência, por exemplo, também é violência contra o idoso. Mandar o idoso para uma fila, por exemplo, ele já com idade avançada, pegar a vez para um jovem, isso é violência. É porque as pessoas têm a ideia de que a violência é só violência física, ultrapassa isso, a negligência, o abandono, essa situação que você está colocando. Então a gente precisa realmente denunciar. E nesse dia, que é o Dia Estadual, Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, vamos pensar no envelhecimento digno, saudável, com respeito. Agora, como as pessoas fazem para denunciar? Porque a maioria desses casos de violência contra o idoso é lá dentro da casa dele, né? Que são as pessoas que estão ali para proteger e acabam cometendo essa violência. Olha, tem o Disque 100, o Disque Denúncia aqui do Maranhão, tem a Defensoria Pública, tem a Delegacia do Idoso que está na Coab, tem a promotoria, tem uma rede de atendimento dessa pessoa idosa. Fazer a ligação, você não precisa se identificar, é ligar e fazer a denúncia. E a família precisa proteger esse idoso, precisa entender isso, porque não adianta ligar, denunciar, aquela pessoa ser punida e depois querer descontar no idoso. A questão que a família, ela tem que entender que o envelhecimento para todo mundo, quem é jovem hoje vai envelhecer e a gente precisa, né, desse amparo, dessa acolhida dessa pessoa idosa. Muito obrigado, Isabel Lopes, que é do Centro Integrado de Proteção à Pessoa Idosa do Núcleo, um núcleo que funciona na Defensoria Pública do Maranhão, tá certo? Então, o Disque 100 é o número para você denunciar qualquer tipo de violência contra os idosos. Thaís, é com você. Muito obrigada, Douglas.